Então, continuando com a modelagem de variáveis inteiras para a formulação de modelos, vamos hoje ver o problema das múltiplas mochilas, generalizando o problema da mochila então. A gente viu na última aula que quando a gente tem um problema da mochila simples, de capacidade conhecida, que a gente tem uma quantidade de itens cujos pesos e valores são conhecidos, para o caso mais simples do problema da mochila, em que a gente quer decidir quais objetos carregar de modo a maximizar o valor carregado nessa mochila apenas atendendo à restrição de capacidade dessa mochila, ou seja, de peso, o modelo é dado então por essas expressões aqui: maximizar soma de I igual a 1 até N de CI vezes XI, sujeito à soma de igual a 1 até N PI vezes XI menor ou igual à capacidade da mochila, onde I varia de 1 até N a quantidade de objetos, e XI então é a nossa variável de decisão que vale 1 quando o objeto é carregado, e 0 quando ele não é carregado. Para generalizar, vamos pensar agora que a gente não tem apenas uma única mochila. Vamos pensar que a gente tenha N mochilas aí, N compartimentos para serem carregados, tá bom? E a gente quer, então, decidir uma quantidade conhecida de objetos cujas dimensões de peso e custo são conhecidas, quais objetos que serão carregados e em quais mochilas, de modo a maximizar o valor carregado, tá bom? Então, o modelo vai sofrer algumas alterações e a gente precisa acrescentar algumas restrições e adaptar as variáveis de decisões para que esse modelo faça sentido, tá bom? Então, nesse caso, a gente precisa definir, além de quais itens foram carregados, onde eles foram carregados, tá bom? Esses compartimentos podem ter a mesma capacidade ou capacidades diferentes, não tem problema, tá bom? Nesse caso, então, a gente vai adaptar a nossa variável de decisão para relacioná-la ao item e ao compartimento que vai carregar o item. Então, a nossa variável de decisão vai ter dois índices, o índice I e o índice J, portanto, X e J é igual a 1, se o objeto I é carregado no compartimento J ou na mochila J. Para I variando de 1 até a quantidade de objetos, 1 até M, e J variando de 1 até N a quantidade de compartimentos ou a quantidade de mochilas nesse caso, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu representei aqui por uma seta tracejada a possibilidade de que a primeira mochila poderia eventualmente estar carregando o objeto I, mas que não carregou. E eu representei por uma seta contínua que a segunda mochila que carregou aqui, a Jésima mochila, na verdade, carregou o objeto I. Então, nesse caso, pela definição da nossa variável de decisão, eu estou falando que o x e j é igual a 1, né, para essa seta contínua, e o x e j é igual a 0 para os demais j's diferente desse compartimento aqui. Então, essa é a definição da nossa variável de decisão. A nossa função objetivo não muda muita coisa da anterior, né, exceto que agora a gente precisa de um somatório duplo, porque a gente precisa somar agora a variável de decisão que tem dois itens, dois índices, o I variando até M, a quantidade de objetos, e o J variando até a quantidade de mochilas, tá? Então, portanto, agora a gente precisa de um duplo somatório na nossa função objetivo, certo? CI vezes XI, J nesse caso, tá? Então, alteramos ali apenas a nossa variável de decisão. Mas as nossas restrições, elas precisam ser repensadas com cuidado. Por quê? A gente vai manter a única restrição, que é a capacidade das mochilas serem respeitadas. Então, eu preciso colocar agora uma restrição para que cada mochila obedeça à sua capacidade. E, obviamente, essa capacidade não precisa ser a mesma. Eu vou chamar de BJ a capacidade da mochila J ou do container J. Então, observem que agora todos os objetos que chegam nessa mochila J não podem ultrapassar a capacidade dessa mochila. Então, observem que todos os itens que estão chegando ali,
quando você multiplica, então, a variável de decisão por esse peso, se essa variável de decisão é 1, esse peso está sendo considerado naquela mochila, porque aquele item entrou naquela mochila. E quando é 0, não é considerado, porque você vai estar multiplicando por 0. Então, na verdade, a gente pode acrescentar a restrição que a soma para i de igual a 1 até m, para todos os itens que serão carregados, né? De PJ vezes X e J é menor ou igual a BJ. Eu estou considerando a Jésima mochila, mas eu preciso considerar todas as mochilas. Então, eu preciso colocar aqui uma restrição dessa para cada mochila. E isso vai ser feito utilizando o comando para todo J, ou seja, para toda mochila, J de 1 até N. Então, eu peço para vocês terem cuidado que quando vocês observarem esse comando aqui, ó, para todo, né, como se fosse um A invertido. Na verdade, isso aqui é um operador matemático que significa para todo, tá bom? Então, para todo J, de 1 até N, você vai colocar uma restrição dessa. Então, para J igual a 1, vai ficar P1 vezes X e J, X1J, P1 vezes X2J e assim por diante, porque você está variando o I para cada J fixo, tá? Então, a primeira equação é para J igual a 1, varia o I. A segunda equação é para J igual a 2, varia o I, e assim por diante. Você está tendo uma para cada uma das mochilas. Bom, então tá, a gente já adaptou a restrição da capacidade da mochila, não foi muito difícil de fazer, apenas considerando ali o comando de repetição e a dupla indexação da nossa variável relacionando o item aos compartimentos. Mas pensem o seguinte, se o objeto I entrou no compartimento J, ele foi carregado pela Jésima mochila, ele não pode ser carregado por nenhuma outra, não dá para carregar o mesmo objeto duas vezes. Então, a gente precisa colocar essa restrição no nosso modelo também. Mas como vocês já aprenderam as lógicas aí de tratar essas variáveis, isso vai ser bem tranquilo aqui para a gente. Então, a gente vai agregar uma restrição ou um conjunto de restrições para cada um dos objetos. Cada objeto é carregado uma única vez. Qual será a relação que as variáveis de decisão vão obedecer? Então, vamos ver que relação que vai ser dada por cada uma dessas variáveis, certo? Então, veja bem, eu fiz uma representação aqui só para a gente construir esse entendimento. Então, vamos pensar que a gente tenha esses itens aqui para serem carregados. Cada item, então, tem um peso conhecido, um custo conhecido, para I igual a 1 até M, onde M é a quantidade de objetos. Eu tenho ali para J igual a 1 até N, N a quantidade de mochilas. Então, vamos fixar aqui o terceiro objeto, né? Tenho aqui uma caixinha de um iPhone. E eu quero saber onde esse iPhone vai ser carregado. E eu vou colocar esse carregamento aqui, por exemplo, só para a gente fixar o entendimento, na terceira mochila, certo? Então, a gente já sabe como a gente definiu a nossa variável de decisão como sendo X e J igual a 1, se ele é carregado na Jésima mochila. Então, se eu estou colocando o terceiro objeto na terceira mochila, significa que o meu X31 é 0, ele não entrou na mochila 1, o 32 é 0, ele não entrou na mochila 2, mas que o 33 é 1 porque ele entrou, o objeto 3 entrou na mochila 3. E o 3N, assim como todos os outros, são todos iguais a 0. Então, observem que para todo item, eu fiz o item igual a 3, mas a gente vai generalizar para todos os itens. Para todo item, eu só posso ter uma única variável recebendo o valor 1. E a gente já aprendeu isso. Ou seja, a gente vai colocar aqui para cada item I, né? A soma, quando você soma ali para cada item, olha que eu fixei o item 3, ó, 3, 3, 3, e variei o J variando de 1 até N é menor ou igual a 1, vai assumir no máximo 1. Façam análise quando essa soma é igual a 1 ou quando ela é menor ou igual a 1. Quando ela é menor ou igual a 1, significa que o objeto vai ou não ser carregado. Quando ela é igual a 1, significa que necessariamente todos os objetos precisam ser carregados. Então, cuidem aí com a sua situação. Como a gente está com problema de mochila e que a gente precisa
obedecer à capacidade, a gente não tem a garantia de que todos os objetos sejam carregados, a menos que a gente já saiba que esse volume total já é menor que o volume total das mochilas ali. Então, para não tornar o nosso problema infactível, a gente vai colocar menor ou igual a 1. E sendo o problema de maximização, se couber, ele vai colocar esses objetos, tá bom? Então, não vamos considerar menor ou igual a 1. Então, pronto, né? A gente colocou. Como a gente precisa isso para todas as mochilas, eu fiz para a terceira mochila, certo? Eu fiz a interpretação aqui para a terceira mochila. Então, a gente precisa que isso aqui seja repetido. Eu fiz para o item 1, certo? Então, eu preciso que seja... Item 1 não, desculpa. Item 3, certo? O item 3, ele pode ser carregado para todas as mochilas. E eu aloquei o item 3 na terceira mochila, então eu já sei que o x33 é igual a 1, todos são 0. E quando eu somo todas essas variáveis aqui para cada item, deve ser menor ou igual a 1 para cada item. Então, eu vou colocar aqui o comando também de repetição para cada item. Então, eu vou ter uma restrição dessa para i igual a 1, uma para i igual a 2, uma para i igual a 3 e assim por diante, tá? Então, aqui a restrição que a gente vai acrescentar no modelo para que um item seja carregado em uma única mochila é menor ou igual a 1, tá? Porque, obviamente, se todos forem 0, ele não é carregado, mas isso não é um problema para a gente aqui, a gente não tem restrição de que todos os itens precisam ser carregados, certo? Então, agora, só para a gente escrever o nosso modelo completo, então a gente tem ali a função objetivo, tendo um somatório duplo, a variação dos itens e das mochilas, CJ vezes x e j. O volume da mochila, então, somatório, para i igual a 1 até m, pj, x e j menor ou igual a bj. Para todo j, ou seja, eu tenho que fazer uma dessa para cada container, cada mochila tem que ter a sua própria capacidade obedecida. Tá? Então, a mochila 1 tem a capacidade B1, a mochila B2, a mochila 2 a capacidade B2, a mochila J a capacidade BJ. Esses valores podem ser distintos, tá? E para que cada objeto seja carregado uma única vez, a gente tem o somatório das variáveis menor ou igual a 1 para todo item, tá? Então, observem, gente, é detalhe, mas tem que prestar atenção. Uma equação, a soma em i variando para todo j, repetindo para todo j. A outra, a soma em j, repetindo para todo item. A de restrição é para todas as mochilas, então é em j. E o objeto é carregado uma única vez, cada objeto é carregado uma única vez, então a repetição é em item, tá bom? São sutilezas, mas se você não presta atenção, o seu modelo vai dar problema ali. Principalmente quando a quantidade de itens é diferente da quantidade de mochilas, né? Se você tiver 2 itens em 2 mochilas, fazer variar de 1 a 2 aqui ou de 1 a 2 aqui não vai fazer diferença. Mas quando você tem 10 itens e apenas 2 mochilas, fazer variar o J até 10 ou até 2 vai fazer muita diferença no seu modelo, inclusive na leitura e escrita dos dados, porque ele vai encontrar vetores ou matrizes com dimensões diferentes, tá? E aí você acaba não conseguindo resolver o seu problema de forma conveniente, tá? E aí, agora que a gente já viu essa representação desse modelo aqui, considerando então diversos compartimentos, diversas mochilas, eu vou deixar como exercício para vocês aplicarem esse modelo aqui, utilizando a notação que a gente aprendeu de linguagem de programação no Lingo, usando os comandos de repetição e os comandos de somatório, tá bom? Então, vocês vão usar somatório. Observe que na função objetivo vocês vão usar um somatório duplo, tá? Então, vai ter o comando @sum ali vai aparecer ou 2 vezes, ou vocês podem colocar também uma estrutura de matrizes para poder a variação do domínio ser alterada sem precisar colocar o duplo somatório. A gente coloca uma dupla variação do domínio, é possível fazer isso também. E aí o comando de repetição, né, o comando de somatório junto com o comando de repetição e o comando de somatório junto com o comando de repetição. Os dados do problema é o seguinte, nós vamos considerar que a gente tenha 3 mochilas
A primeira mochila tem capacidade de 40, a segunda de 60 e a terceira de 50 quilos, respectivamente. Então, B1 é 40, B2 é 60 e B3 é igual a 50. Aqui eu coloquei 10 tipos de itens, 10 tipos de itens, só que esses itens são repetidos. Eu coloquei assim só para a tabela não ficar muito grande, mas se vocês acharem conveniente, e talvez eu acho que isso seja mais conveniente, você transformar isso em uma tabela maior, que na verdade você vai ter mais que 10. Ó, observem que o objeto 1, eu tenho um objeto do tipo 1 que tem 4 quilos e que tem 2 de custo. O objeto 2, eu tenho 4 objetos com 3 quilos e 7 de custo, tá bom? Então, você pode transformar isso daqui para simplificar a sua modelagem, a gente não precisa alterar o nosso modelo, como sendo, então, você abre isso daqui, essa tabela vai ficar maior para todos os itens. Então, você tem lá o item 1, é o item 1 mesmo, o item 2 é o item 2, o item 3 também é um item com as mesmas características do item 2, e o item 3 também até o item 5, porque você tem 4 iguais ali, tá? Então, é uma maneira de simplificar o seu modelo ali e conseguir resolver esse modelo, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício e a gente retoma, então, na nossa aula, essa modelagem. E aí, eu já aproveito para mostrar para vocês as possíveis aplicações quando você considera o carregamento de mochila, tá? Eu coloquei ali o problema com a modelagem unidimensional, a gente considerou apenas a capacidade em peso, mas esses problemas eles podem aparecer na forma bidimensional ou na forma tridimensional. Na forma bidimensional, ele é visto como problema de corte. Então, na verdade, você pode pensar numa placa plana, em que você precisa cortar essa placa de modo a minimizar a perda ou a maximizar o valor de cada tipo de corte e assim por diante. Já na forma tridimensional, a gente considera largura, comprimento e altura. E aí essas aplicações elas aparecem em carregamentos de cargas, né, de caminhões, de containers ou até mesmo de aviões, né? Carregamento de navios também aparece bastante esse tipo de aplicação, em que você precisa se preocupar não apenas quais são os itens que são levados em consideração no carregamento, mas a forma como que eles são colocados. Olha, se você olhar, por exemplo, para esse caminhão que está carregado aqui da esquerda e esse caminhão que está carregado aqui da direita, você vê que tem uma certa desordem no carregamento da direita, enquanto que o carregamento da esquerda tem uma certa ordenação ali. Então, se você calcular o volume não utilizado nesse caminhão aqui da direita e o volume não utilizado no caminhão da esquerda, você vai observar que tem uma grande diferença. Isso daí depende exatamente da forma como que esses itens são carregados, tá? Então, aqui o modelo, ele precisa, além de falar quais são os itens que vão no carregamento, ele precisa colocar a posição desse carregamento. Então, ele vai falar, por exemplo, aqui nessa imagem que eu coloquei esse item em verde, ele está logo à frente desse outro item cinza que está atrás dele e que acima dele tem um outro item que também tem um formato diferente. Então, o seu modelo vai falar, olha, esse item verde, ele está à frente desse outro, abaixo de um outro, atrás de um terceiro, do lado esquerdo de outro e assim por diante. Então, a modelagem, ela fica muito mais complexa, porque você vai ter que ter muitas variáveis de decisões, porque você vai comparar cada item I com cada item J, e vai falar se esse item I vem antes ou depois, se está acima, se está abaixo, se está à esquerda ou se está à direita e assim por diante. A gente precisa respeitar, então, as dimensões de comprimento, largura e altura. Eu não posso colocar um objeto aqui num espaço que não cabe na altura, ou no comprimento, ou na largura, e assim por diante. Essas restrições precisam ser colocadas no seu modelo. E também tem a restrição de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, eu não posso colocar um objeto invadindo o espaço do outro. Então, essa modelagem é uma modelagem bem complexa. E o modelo, ele é altamente combinatorial. Então, assim, para resolver ele via programação matemática, a gente consegue resolver para pouquíssimas caixas,
e depois ele estoura, explode combinatorialmente, a gente já não consegue fazer. E as abordagens que são tratadas para o problema de carregamento tridimensional, então, são dadas por abordagens heurísticas, né? Em que a gente vai ver no final do nosso curso, então, essas abordagens heurísticas e meta-heurísticas. Eu coloquei aqui um link que tem ali uma tese de doutorado do ano de 2015 que apresenta modelagens e algoritmo genético, por exemplo, para esse tipo de problema de carregamento de container, tá? Tem muita aplicação aí na logística portuária, na logística de aviação e na logística rodoviária também, né? Porque a gente vê ali o carregamento de caminhão, carregamento de container, carregamento de navios e carregamento de aeronaves, certo? Então, quando você coloca um software para determinar esse carregamento de forma conveniente, então a sua empresa pode ter muitos ganhos, tá bom? E aí eu destaco que quando você vai contratar um container, pensa que você vai contratar um container para trazer mercadorias internacionais. Quase sempre você contrata esse container por unidade de container, não por fração de container, tá? Então, quanto melhor você organizar a sua carga para minimizar a perda, um espaço não ocupado nesse container, mais interessante vai ser para você, né? Outras situações que a gente precisa pensar também de restrições, pense que você está carregando uma aeronave ou um navio aqui, um porta-container, em que você coloque os containers mais pesados tudo de um lado do container ali ou da aeronave. Isso pode dar problema de estabilidade, pode afundar, enfim, né? Então, você pode também agregar no seu modelo restrições de equilíbrio, restrições de centro de massa. Você pode, por exemplo, alguns objetos que são sensíveis, que não pode ter peso, que não precisam ser, que não podem ser rotacionados. Pense, por exemplo, que você tem uma caixa que só pode ser carregada na vertical, ela não pode ser virada, né? Então, todas essas restrições, elas são possíveis de serem colocadas nesse modelo, tá bom? Então, oportunamente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse modelo também. Talvez eu traga na nossa aula síncrona, porque se eu for explicar isso num vídeo, acho que eu vou gastar umas 2 horas, tá bom? Então, para quem tiver interesse em estudar carregamento de container aí na parte da logística portuária, fique à vontade para conversar comigo. Não é o escopo da nossa disciplina, mas como vocês sabem, a minha área de pesquisa é otimização de modelagem, utilizando modelagem inteira, métodos heurísticos e meta-heurísticos. Então, quem tiver interesse aí em fazer alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, podemos conversar futuramente, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, a gente retoma depois com a finalização do nosso modelo aqui em Lingo, utilizando várias mochilas, aplicando, então, essa modelagem que a gente acabou de ver. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.